Olá, amigos! Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês novamente nesse webinário com foco na Polícia Civil do Distrito Federal. Eu estou vendo aí a galera chegando, nós temos aí mais de 800 pessoas inscritas nesse webinário e é com muita alegria, então, que eu participo aqui com vocês diretamente, né? Para que aconteça essa troca de informações, de dicas, que serão primordiais na hora da prova. Para quem não me conhece, eu sou professora do Ponto dos Concursos desde 2008. De lá para cá, eu venho conduzindo todas as turmas de Informática e Tecnologia da Informação. Eu coordeno os cursos de TI do Ponto, os cursos de Informática. Lá eu participo do Ponto Recursos, das turmas de Elite, dos cursos em PDF, dos pacotes em PDF e também tenho atuação na área de coaching. Então, atualmente eu tenho me direcionado ao coaching temático voltado para a disciplina de Informática e Tecnologia, tá? Então, se você tem aí algum amigo ou se você está precisando de ter um estudo mais disciplinado, guiado, né? E com dicas para melhorar a sua performance nos estudos, manda um e-mail para mim e a gente pode conversar sobre esse assunto, ok? No que diz respeito à parte aí da Polícia Civil, então, todos os cursos aí da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, eu já abri o curso da Polícia Civil de Minas, então eu já tenho vários alunos coaches preparando também para esse certame, além da Polícia Civil do Distrito Federal. Então é isso, pessoal. Eu pretendo trazer para vocês todo esse know-how aí como professora de informática para concursos, como profissional da área de tecnologia da informação. Então, eu atuo também como analista legislativa aqui na Assembleia de Minas, na área de governança. E a experiência de redes, já que redes veio com maior profundidade no edital aí de vocês. E é isso, né? Eu espero aí que ao final nós consigamos novamente gabaritar a nossa prova que se aproxima, ok? Eu vou agora disponibilizar a minha tela para a gente poder dar início à apresentação. Então, nosso foco agora é a Polícia Civil do Distrito Federal. O edital, então, para escrivão, ele foi liberado em 5 de dezembro e ele trouxe 300 vagas para o cargo de escrivão. E essas 300 vagas estão distribuídas da seguinte forma: 225 vagas para ampla concorrência, 15 vagas para portadores de deficiência e 60 para pretos e pardos. A inscrição ela se inicia no dia 22 de janeiro e vai até 10 de fevereiro, e a prova no dia 15 de março. Então, pessoal, o tempo é possível, né, estudarmos e mapearmos todo o edital, mas você vai precisar de muito foco, muita disciplina para conseguir cumprir, né, todos os itens aí desse edital no que diz respeito às diversas disciplinas. Então, a banca responsável por esse certame vai ser a Sebrasp, CESP, já é uma banca aí de bastante conhecimento, né, eu já fiz aí mais de 400 cursos aí voltados para essa banca. Foram mais de 800 turmas no Ponto dos Concursos desde 2008, então eu pretendo trazer toda essa expertise aí para vocês. A gente sabe que, em paralelo, em breve a gente já vai ter a abertura do concurso para agente de polícia, com liberação de 1.800 vagas. Então, é uma excelente oportunidade aí para vocês que já estão com foco na Polícia Civil, né? Esse novo edital que se aproxima. Quais são as etapas desse concurso? Então, nós teremos na primeira fase a prova objetiva e discursiva de caráter eliminatório e classificatório. Depois, a prova prática de digitação, que é eliminatória. Essa prova ela vai ter uma duração de 10 minutos e você vai ter que digitar um texto com aproximadamente 2.000 caracteres. É um texto pré-definido pela banca, com diversas configurações aí, né, interessantes da parte de editores, com a utilização de um editor de textos, e você vai utilizar um computador compatível com o IBM PC para realizar essa prova. Depois, você vai passar por exames biométricos, a prova de capacidade física, avaliação psicológica,
Aí temos aí a sindicância de vida pregressa e investigação social. Todas essas etapas são eliminatórias. E na segunda fase você tem o curso de formação profissional, que também é eliminatório e classificatório. A disciplina de informática, ela faz parte da prova de conhecimentos específicos, que é a prova 2, juntamente com outras disciplinas como direito constitucional, penal, processual penal, direitos humanos e matemática e raciocínio lógico. É isso. O salário ele é bastante atrativo, né? Inicialmente 8.698 a remuneração inicial, e você tem aí evoluções remuneratórias que te permitem chegar até 13.800, né, na data atual. Então vamos ao que interessa, que é mapear aí o conteúdo, né, de informática, que tem maior probabilidade de cair na sua prova, e em seguida nós iremos realizar algumas questões que eu achei aí de grande importância para o início aí dos estudos. Então a gente começa a disciplina com conceitos de internet e intranet, é uma parte importante. A gente tem 4 grandes temáticas aí que são preferenciais da banca. Então, internet e tópicos relacionados, a parte de proteção e segurança, redes, e podemos colocar aqui o Microsoft Office com relação ao Word e Excel, tá? Então, internet e intranet é uma parte legal para ser estudado. As ferramentas de navegação, de correio eletrônico, sistema operacional Windows, então a gente já vai dar ênfase ao Windows 10, a parte de acesso à distância a computadores, transferência de arquivos, isso aqui está bem relacionado à disciplina de internet e redes, editores de textos. Então, no que diz respeito ao pacote Office, foco principal no editor de textos e de planilhas. Por fim, a gente tem o editor de apresentações, que não é tão cobrado assim em relação aos outros dois. Redes vem de forma bem ampla nesse edital. Então, você tem redes de computadores e redes de comunicação. Aqui nós iremos abordar todos aqueles conceitos de equipamentos que permitem a interligação de dispositivos em uma rede, conceitos aí sobre meios de transmissão, modos de transmissão, tipos de enlace, topologias de rede, modelo de redes OSI, o modelo TCP/IP, quais são os protocolos que atuam em cada uma das camadas desses modelos. A gente precisa saber diferenciar esses protocolos bem, tá? Porque a banca, ela tem aí uma preferência, né, por cobrar questões aí relacionadas a esses protocolos. E veio um item novo aí para vocês, metadados de arquivos. Aqui eu pretendo falar um pouquinho mais da parte de banco de dados e dados sobre dados, para vocês entenderem bem esse conceito, ok? Então é isso. A temática está bem interessante, e eu tenho certeza que se vocês aí seguirem comigo nessa trajetória, o resultado vai ser um só, tá? Vocês irão gabaritar a prova de informática que se aproxima. Então, pessoal, vamos fazer agora algumas questões, né? Para a gente poder reforçar conceitos e tópicos de grande valia para a sua prova. Eu costumo, então, em cada questão, ir marcando os pontos principais da questão para facilitar na hora aí de resolver e de forma que a gente não se perca no enunciado dessa questão. Então, vamos lá, questão de 2019 do TJM, analise judiciário. Com relação a conceitos básicos, julgue o item que se segue. As intranets utilizam tecnologias da internet para viabilizar a comunicação entre os empregados de uma empresa, permitindo-lhes compartilhar informações e trabalhar de forma colaborativa. O que é intranet? A intranet nada mais é do que uma rede restrita, né? Ela é uma rede privada e não pública, como a internet. E essa rede restrita, ela utiliza os mesmos protocolos e serviços da internet, só que dentro da organização. Para quê? Para a troca e o processamento de dados internos.
Então, você pode ter dentro aí da sua organização um servidor web que vai ser acessado pelos empregados e nesse servidor web serão disponibilizados relatórios através de uma intranet, relatórios informativos da empresa, figuras de vendas e outros documentos. Então, os empregados eles podem ter acesso a esse servidor, né, e a intranet a partir dos navegadores da web que estarão instalados em suas estações de trabalho. Então, a intranet é uma rede restrita que usa o protocolo TCP/IP e os vários serviços presentes na internet dentro da organização. Para quê? Para fornecer conteúdo, informações e aplicativos que irão facilitar o trabalho dos colaboradores e permitir aí, né, esse trabalho de forma colaborativa e eficiente, né, com a utilização intensa de browsers como principal interface de trabalho. Então, a intranet ela permite que a comunicação interna nas empresas ela se torne mais ágil, dinâmica e seja aproximada de seus colaboradores, independente aí da localização desses colaboradores dentro aí da organização. A gente pode falar também que a intranet ela utiliza o modelo cliente-servidor. Então, você tem diversas máquinas clientes se conectando a um servidor que possui uma funcionalidade específica. Ele pode ser um servidor de páginas, um servidor de correio eletrônico, um servidor para transferência de arquivos e assim por diante. E o que é a extranet? Quando você libera acesso da sua intranet para fora da organização, você tem uma extranet. Então, eu aqui na Assembleia Legislativa, nós temos acesso à intranet da Assembleia a partir da nossa residência. Então, eu aqui acesso a extranet e, por meio dela, eu consigo chegar até as informações que foram disponibilizadas aos funcionários da organização. Eu coloquei aqui mais um resuminho para vocês. Em nossas aulas, nós temos aí vários mapas mentais com resumos que mostram itens que você não vai poder deixar de saber para a prova, tá? Então, é leitura obrigatória aí, é leitura obrigatória, né? E eles são de fáceis, de entendimento, assim, bem facilitado, ok? Então, vamos lá, a internet, ela é baseada na arquitetura TCP/IP e eu posso falar também que a intranet e a extranet. A internet, ela é uma rede ou um conjunto de redes que interconecta milhões de dispositivos ao redor do mundo. A intranet é uma rede de informações internas de uma organização e ela é acessada, então, por colaboradores e usuários devidamente autorizados. Então, possui acesso restrito a usuários autorizados, segue a arquitetura TCP/IP também, como a internet, ok? E a extranet seria uma extensão da intranet. E, via de regra, a extranet, o acesso à extranet é realizado com o uso, então, de login e senha, né, de forma que você possa se identificar e ser autenticado pelo sistema e, em seguida, ter acesso aos recursos. Ou você pode utilizar também uma VPN e aí você vai receber um endereço IP que vai te permitir acessar a intranet mesmo estando fora da organização. É como se você estivesse dentro da organização quando você usa aí a VPN. E você utiliza um túnel criptografado para trafegar essas informações. Então, é bem interessante. Na internet, um usuário pode se apossar indevidamente do login e da senha de outra pessoa para acessar o sistema em seu lugar. Assinale a opção que indica uma tecnologia utilizada para impedir esse tipo de acesso indevido. Então, alguém pode descobrir o seu login e a senha e tentar se fazer passar por você na internet. Então, para evitar que isso aconteça, o que você pode utilizar, né? Qual tecnologia pode ser utilizada aí para evitar que tal situação ocorra? Então, vamos lá. Biometria. Já chegamos aqui até na resposta, né? A biometria, ela trata do estudo e reconhecimento automático de um indivíduo. E, para isso, ela usa traços físicos
como digitais, retina, íris, ou comportamentais. Até a forma de andar, de digitar, ela pode ser reconhecida no âmbito aí da biometria. De forma, então, que todos esses elementos permitem que técnicas sejam aplicadas para identificar um indivíduo, ok? CESP, ela já comentou em uma outra questão o seguinte, que com a biometria o próprio usuário deve estar presente diante do sistema de autenticação para garantir o seu acesso ao ambiente eletrônico. Então, é justamente dessa forma eu consigo impedir esse tipo de acesso indevido. Então, a resposta é a letra A. Uma senha com 8 caracteres, letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais. Bem, se o usuário ele já tem essa senha, então ele vai conseguir utilizar o ambiente fazendo-se passar, né, por mim, por exemplo. Então, isso não seria suficiente, tá? Agora, pessoal, só lembrando, é uma boa prática que você utilize uma senha forte e não utilize a mesma senha para todos os serviços, né? Então, a senha que você utiliza no Facebook vai ser diferente da sua senha do Instagram, do Gmail, a sua senha que é utilizada no ambiente corporativo. Por quê? Se você utilizar uma senha única, se uma dessas senhas aí for descoberta, você acaba comprometendo todo esse ambiente, tá? Então, isso não seria uma boa prática. O CAPTCHA. O que seria o CAPTCHA? Eu coloquei aqui para vocês. Então, às vezes você navega pela web e você se depara com uma pergunta, ou você se depara com uma verificação de segurança em que ele te pede para digitar qual é o texto que aparece para vocês, né? Às vezes a gente nem consegue enxergar direito o que foi escrito, e você tem que ir tentando várias vezes. Então, você vai digitar esse texto aqui na caixa e ele vai fazer uma verificação, isso é o CAPTCHA. Então, é um programa que protege os sites da web contra a ação de bots, que são ameaças que são comandadas remotamente por algum agente criminoso à distância. Então, esse programa vai proteger os sites gerando testes que, na teoria, humanos poderiam passar, mas não os programas de computadores. Essa questão aí, esse tópico é legal aí para a prova de vocês. E próximo item, geração automática de login para acesso, não. E validação de redes sociais também não. Então, a letra A é a resposta dessa questão. E eu coloquei para vocês aí o processo de autenticação. Então, para que você consiga ser autenticado dentro aí de um ambiente corporativo, você vai precisar, então, que ocorra esse estabelecimento de confiança. E tudo começa, no primeiro momento, com o quê? Com um processo de identificação. Então, imagine, eu quero acessar recursos na Assembleia Legislativa de Minas, onde eu trabalho. Então, primeiramente, eu preciso me identificar. Eu sou a usuária Patrícia e a minha senha é XYPTO. Claro que eu não utilizo essa senha. E aí o sistema, então, vai autenticar, vai verificar se a Patrícia é realmente, né, quem diz ser, quem alega ser. Então, o sistema verifica, valida ou nega a minha credencial e, uma vez validada, eu vou ter autorização para acessar os recursos da organização a que eu terei acesso, a que eu terei direito, né? Então, não são todos os recursos que estarão disponíveis. O sistema vai validar quais as autorizações que eu tenho e aí vai liberar somente aqueles elementos que são pertinentes, né, ao meu trabalho. Então, pessoal, a autenticação ela pode depender de vários fatores. Algo que o usuário tem, por exemplo, eu posso ter um token, um cartão de identificação, ou eu posso ter, ele pode utilizar como fator de autenticação algo que o usuário conhece, então eu posso conhecer a senha, algo que o usuário nesse caso você utiliza a biometria, né? Eu posso utilizar a impressão digital, o padrão de voz, o reconhecimento facial, ou onde o usuário está. Então, quando o acesso a sistemas só pode ser realizado, por exemplo, em uma máquina específica, eu tenho acesso restrito. Então, isso é um fator de autenticação também. Então, eu tenho como configurar, por exemplo, na Assembleia, que uma determinada máquina não vá
acessar a internet. Então, os usuários daquela máquina não terão acesso à internet, dependendo aí da atividade que é feita aí nessa máquina. Então, onde o usuário está, isso também é um modo ou um fator de autenticação. E quando você tem uma autenticação forte, quando você utiliza mais de uma maneira de autenticação. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma transação de saque num caixa rápido. Então, eu posso utilizar algo que eu tenho, um cartão, por exemplo, da minha conta bancária e algo que eu sei, a senha dessa conta, ou a biometria, né? E assim por diante. Então, guardem isso. Você primeiro é identificado, depois é feita a autenticação e, por fim, você terá acesso aos recursos com a autorização. Continuando, uma outra questão de 2019 de segurança são exemplos de ameaças às contas sem senhas ou configurações erradas em serviços de DNS, FTP e SMTP. Bom, está usando aqui vários conceitos, conceitos de protocolos, de ameaças, de vulnerabilidades. Então, vamos lá, eu vou passar um esqueminha aqui para vocês. Quando a gente se refere à segurança da informação, tudo começa com os ativos. Ativo é tudo que a segurança da informação ela quer proteger. São as pessoas da organização, são os equipamentos utilizados pelos usuários, os aplicativos que foram desenvolvidos pela empresa, a sala de equipamentos, o data center da organização e assim por diante. Então, o ativo ele está sujeito a vulnerabilidades. Vulnerabilidades são os pontos fracos da segurança da informação. Esses pontos fracos, uma vez sendo explorados, eles permitem com que ameaças provoquem a perda de um ou mais dos princípios da segurança da informação, tá? Então, vamos lá. Eu tenho, por exemplo, o meu notebook sem antivírus, isso é uma vulnerabilidade. Então, eu posso ter, por exemplo, um hacker invadindo aqui o meu equipamento e lendo, e imagina que eu esteja aí criando a minha declaração do imposto de renda. Quando esse hacker invade o meu equipamento e lê as informações do meu imposto de renda, houve a quebra do sigilo ou da confidencialidade. Então, isso provocou a perda desse princípio da segurança da informação. Agora, se ele ainda, ao invés de só ler, ele altera os dados da minha declaração do imposto de renda, eu tenho aí a quebra da integridade. E se no momento em que eu for enviar minha declaração para a Receita Federal, o site da Receita encontra-se indisponível, eu tenho a perda da disponibilidade. E se você tiver a perda de um ou mais desses princípios da segurança, você terá o quê? Impactos no seu negócio. Então, eu não vou conseguir enviar para a Receita Federal a minha declaração do imposto de renda em tempo hábil. Ok? Então, esses impactos eles são limitados por medidas de segurança. Você tem uma série de medidas que você pode adotar no ambiente corporativo e ou doméstico. A instalação de antivírus, mantendo essa instalação sempre atualizada, com as assinaturas devidas. A utilização de anti-spam, anti-spyware, né? Você pode ter aí filtros de spams. Você pode atualizar as correções de segurança do sistema operacional, você pode utilizar criptografia e uma série de o cuidado com as senhas, uma série de outras medidas. Backup, né? A gente vai estar falando aí sobre elas no curso. Então, essas medidas de segurança irão proteger os ativos, ok? Então, vamos voltar aqui à questão. São exemplos de ameaças as contas sem senhas? Então, vamos lá. Contas, as contas de usuário. Quando o usuário utiliza uma conta, um login sem senha, eu tenho aqui uma vulnerabilidade, não uma ameaça, tá? E se eu vou configurar, por exemplo, um serviço de FTP, um servidor para transferência de arquivos, se eu fizer uma configuração errada nesse serviço, eu tenho uma outra vulnerabilidade. Então, esse item 1 aqui está errado, que não são ameaças, são vulnerabilidades de segurança. Mais à frente a gente vai ver sobre os protocolos DNS, FTP, SMTP. Então, guardem, se alguém tiver dúvida aí nesse ponto, guardem aí para a gente poder ver logo a seguir. Não repúdio. Não repúdio é chamado também de irretratabilidade. Indica que o remetente de uma mensagem
não deve ser capaz de negar que enviou a mensagem. Ok, tá? Não repúdio ou irretratabilidade. Então, aquele emissor, ou seja, quem assinou digitalmente a mensagem, ele não pode negar que foi o autor da mensagem, né? Ou seja, ele não pode dizer mais tarde que a sua assinatura foi falsificada. Então, o item 2 está correto. Item 3, vulnerabilidade é a fragilidade de um ativo, ou de um grupo de ativos que pode ser explorada. Correto. E pode ser explorada por quem? Por algum agente ameaçador, né? Então, por exemplo, um vírus pode explorar uma vulnerabilidade no ambiente que você quer proteger. Um hacker pode explorar uma vulnerabilidade no ambiente que você quer proteger. E assim por diante. Item 4. Pessoas não são consideradas ativos de segurança da informação. Errado, eu falei logo no início aí que pessoas, então os diretores da empresa, os funcionários terceirizados, eles são considerados ativos do ponto de vista de segurança da informação. Então, a gente tem aqui como alternativas corretas itens 2 e 3, tá? Os princípios da segurança, eles são importantes também. Então, a gente tem aqui o mnemônico CID, para retratar a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Eu já falei para vocês aí a diferença entre eles, né? Existem outros princípios de segurança, como a autenticidade, a legalidade, a auditoria. Então, a banca, geralmente, os 3 mais cobrados são esses, mas ela pode utilizar outros princípios aí no decorrer da questão. Vamos para o seguinte. Para o estabelecimento de padrões de segurança, um dos princípios críticos é a necessidade de se verificar a legitimidade de uma comunicação, de uma transação ou de acesso a algum serviço. Qual princípio a que essa questão se refere? Bom, a gente já viu que não é confidencialidade, não é integridade, não é disponibilidade. Aqui, pessoal, vai ser a autenticidade. Então, esse é um outro princípio que garante a identidade de quem envia a informação. Então, esse princípio, ele garante que a informação ela é proveniente da fonte anunciada, né? E ela não foi alvo de mutações ao longo do processo. Então, aqui, eu consigo garantir a legitimidade de uma comunicação, de uma transação ou de algum serviço. Então, letra B vai ser a resposta dessa questão. Um outro item importante para a prova é a diferenciação aí dos diversos códigos maliciosos, conhecidos como malware. Então, para a prova é importante saber a diferença entre vírus, o worm, entre os bots, entre o cavalo de Troia e todas aquelas nomenclaturas aí e palavras, né, que eu passei para vocês. Então, na nossa aula tem um mapa mental que resume bem as principais características cobradas em provas. Então, a gente tem, por exemplo, que o vírus ele tem uma finalidade específica, ele precisa de hospedeiros. O ransomware é um tipo de ameaça que pede resgate, tá? E ele pode criptografar toda ou parte do disco rígido do seu computador. Então, nós tivemos aí há um tempo atrás um ataque cibernético com uma ameaça conhecida como o WannaCry. O WannaCry ela era ransomware e era uma espécie de worm. Como ela era worm, o que acontecia? Ela se propagava automaticamente pelas redes, explorando vulnerabilidades. Qual era a vulnerabilidade explorada por ela? A ausência de aplicação de um patch de segurança do sistema operacional. Então, as máquinas que tinham essa vulnerabilidade eram comprometidas por essa ameaça que se disseminava pelas redes automaticamente, tentando identificar máquinas vulneráveis para que a ameaça se autocopiasse aí nessas máquinas e a partir daí, né, pudesse comprometer o desempenho desse equipamento, além de também criptografar o disco desses equipamentos. Então, nós tivemos aí TRS sendo
recebendo esse tipo de ameaça e tiveram vários serviços sendo paralisados e diversas instituições aí mundo afora foram comprometidas. Eu administrava nessa época uma rede aí com mais de 20 mil estações de trabalho e graças a Deus aí eu pude identificar essa ameaça quando ela surgiu, né, fora do Brasil e como eu vi que era um worm, esse worm poderia se propagar rapidinho até chegar no âmbito brasileiro. Então, nós já tomamos medidas aí para evitar que os nossos equipamentos fossem comprometidos. Então, por isso é importante a gente saber as principais características das diversas ameaças. Então, o bot é um tipo de worm. Bom, se ele é worm, ele se propaga automaticamente explorando vulnerabilidades. Mas ele tem uma característica específica, ele se comunica com o invasor. Então, uma máquina infectada por bots é conhecida como máquina zumbi. E uma rede de máquinas contaminadas por bots, ela é conhecida como botnet, né? Então, eu tenho computadores zumbis nessas redes. Cavalo de Troia é um presente de grego. Então, você acha que está recebendo um programa que vai ser um protetor de telas e, na verdade, esse programa ele pode abrir portas no seu computador para que sua máquina seja invadida e acessada remotamente por algum agente criminoso. O spyware é um programa espião. Dentro aí dessa categoria você tem o adware, que vai apresentar propagandas, o screenlogger, o keylogger, e você tem aí outras ameaças como o hijacker, o backdoor, o rootkit. A banca adora o rootkit também. Então, o rootkit é um tipo de ameaça que tem como intenção se camuflar no sistema operacional para que ele não seja percebido pelo sistema operacional e ele possa exercer os danos sem ser incomodado pelo antivírus, ok? O rootkit nada mais é do que isso. Então, importante aí sabermos todas essas diferenças, né, entre os diversos códigos maliciosos para que você possa, então, fechar com chaves de ouro a questão relacionada na sua prova. Vamos lá, pessoal. Uma questão seguinte aí. Entre as categorias de antivírus disponíveis gratuitamente, a mais confiável e eficiente é o Skyware, pois os antivírus dessa categoria fazem uma varredura nos arquivos e são capazes de remover 99% dos vírus existentes. Bom, isso aqui é um outro tipo de ameaça que pode ser novidade para muitos de vocês, mas ela já foi cobrada em prova, tá? Scareware não é antivírus, ele é conhecido como software de engano ou um software de verificação desonesto. Então, imagine o seguinte, você está utilizando o seu equipamento e de repente aparece um pop-up falando que o seu equipamento ele corre riscos e precisa ser atualizado. E esse pop-up, geralmente, ele simula uma informação sendo enviada por alguma empresa de renome, reconhecida aí por todos. Por exemplo, a Microsoft. Então, você recebe esse pop-up aqui falando que o seu computador está rodando aí o Windows 10 e você pode rodar esse aplicativo para identificar erros que estão sendo verificados na sua máquina e você poderá aí com esse aplicativo eliminar potenciais ameaças. Aí você vai lá e instala esse aplicativo. No momento em que você instala esse aplicativo, ele não é um aplicativo legítimo, ele nada mais é do que um falso antivírus, né? E a sua máquina, então, ela passa a ser infectada. E o invasor consegue, então, roubar dados pessoais da vítima. Tá, pessoal? Então, todo cuidado é pouco quando se fala de segurança da informação. APTs são ameaças persistentes avançadas, e aí você já tem hoje ferramentas avançadas de proteção, como antibots, anti-APTs. Aqui, ó, nessa tela que eu ilustrei para vocês, eu achei aqui um adware, ó, que exibe propagandas. Achei uma ameaça bem interessante aqui, que é o miner. O miner é um minerador de criptomoedas. Ele utiliza a capacidade de processamento da máquina do usuário para rodar processos sem o conhecimento aí do usuário. Então, essa máquina foi muito interessante porque eu achei diversas ameaças avançadas. Então, quais são os principais códigos maliciosos que você precisa identificar? O vírus, o rootkit, o ransomware,
os worms, os spywares, cavalos de Troia, tá? No mínimo esses aí para a prova. Eu coloquei na aula para vocês, e aqui nesse slide, uma tabela do CERT-BR, que é o Centro de Tratamento a Incidentes do Governo Federal, e essa tabela diferencia as diversas ameaças. Então, eu já vi questões de prova da banca em que ela omite o nome dessas ameaças, coloca aqui quais são as principais características relacionadas e te pede para identificar a ameaça em questão. Vamos lá. Fazer backup regularmente é uma conduta que permite minimizar os danos decorrentes do ataque do tipo ransomware lock, que impede o acesso ao equipamento infectado, visto que o pagamento do resgate não garante acesso aos dados. Bom, aqui a banca está chamando de ataque. Eu não concordei muito com essa questão, mas ela foi considerada aí correta. O ransomware, ele tem duas categorias, o ransomware lock e o ransomware crypto. O lock, ele impede que você acesse o equipamento, e o crypto, ele vai criptografar o disco inteiro ou parte do seu disco. Então, o backup é uma conduta que permite minimizar os danos decorrentes de um ataque do tipo ransomware lock. Ok. Pessoal, se você tiver uma contaminação por ransomware, não necessariamente o pagamento do resgate vai te garantir acesso aos dados. Tá? Então, eu já vi casos aí de usuários pagando o resgate solicitado e eles não tiveram acesso aos dados. Então, a melhor forma aí de você se prevenir é tendo um backup eficiente dos seus dados e, no caso aí de um ataque desse tipo, que você possa recuperar esse backup, né, para ter acesso às suas informações. Então, no caso do ransomware, mantenha o seu computador sempre atualizado, tenha uma cópia, um backup, né, dos seus arquivos e atitudes seguras no uso dos recursos de tecnologia, tanto aí no ambiente doméstico quanto, né, no ambiente corporativo. E para a prova é importante diferenciar os principais protocolos utilizados em redes. Nós temos, então, que o protocolo ele é o quê? Um conjunto de regras pré-estabelecidas, que permitem que os computadores em uma rede possam trocar informações entre si. E a partir daí, diversos serviços podem ser realizados. Por exemplo, no HTTP. Então, aqui eu já vou permitir que se tenha a navegação em sites. Então, o HTTP é um protocolo de transferência de hipertextos. Ele me permite ter acesso aí às páginas da internet a partir de um navegador. Geralmente, ele utiliza a porta 80. O HTTPS já é um protocolo que é um HTTP seguro, ou seja, é uma variação do protocolo HTTP que utiliza mecanismos de segurança. Geralmente, a porta utilizada pelo HTTPS é a porta 443. É preciso saber essas portas? Bem, essas aqui sim, tá? Que eu coloquei nesse slide. Elas são importantíssimas aí para a sua prova. E aí você tem o SSH, que é um protocolo que te permite fazer um acesso remoto com segurança. Ele utiliza a porta 22. Ele é substituto do Telnet. O Telnet tem problemas de segurança. Por quê? Ele faz com que a senha ela trafegue pela rede em texto puro, em texto claro, sem criptografia. Então, se alguém interceptar esses dados ou interceptar a sua comunicação na rede, essa pessoa vai ter acesso à sua senha. O DNS converte nomes de domínio para endereço IP e vice-versa, utiliza a porta 53. O FTP é um protocolo para transferência de arquivos. Ele utiliza duas portas, a porta 20, que é para canal de dados, e a porta 21 para controle. Guardem isso, tá? SNMP é um protocolo de gerenciamento simples de rede. Então, eu posso verificar, por exemplo, se um dispositivo da minha rede, como um roteador, ele encontra-se ativo, ligado, operacional a partir desse protocolo. O DHCP me permite atribuir dados de endereçamento IP dinamicamente. Então, se eu tenho uma rede com 20 mil equipamentos, esse servidor de DHCP ele vai distribuir os endereços IPs para todas as máquinas da rede. E aí você tem, então, o SMTP, que é para envio de mensagens de correio eletrônico,
Então, aqui eu tenho uma observação para vocês. Você pode enviar mensagens e trocar mensagens entre servidores de correio eletrônico. Agora, atenção aqui, pessoal. Se a banca colocar para vocês que o serviço SMTP, ele permite o envio e o recebimento de mensagens de correio em uma intranet, tá? Mesmo se ela não estiver conectada à internet, você vai marcar certa, essa assertiva, ok? Então, é uma exceção aí, e nesse caso, vamos considerar como ok também, tá? Mas, geralmente, ele é utilizado para envio de mensagens e troca de mensagens entre servidores de correio. O POP3 me permite receber e-mails, eu consigo baixar os e-mails para a máquina do usuário. O SMTP ele utilizava a porta 25, agora a porta 587 é que é a recomendada. Ela oferece segurança, exigindo autenticação para envio aí das mensagens. O POP3 utiliza a porta 110 e, por fim, o IMAP, que me permite ter acesso aos e-mails diretamente no servidor, por exemplo, quando eu utilizo um ambiente de webmail e ele utiliza a porta 143, tá? Então, isso aqui é de grande valia para a prova de vocês. Para a gente poder estudar o conteúdo de redes de computadores, inicialmente a gente vai ter que entender esses protocolos para que o conteúdo aí de redes, no que diz respeito às camadas do modelo OSI, arquitetura TCP/IP, ele fique aí mais facilmente, né? Seja mais facilmente entendido por todos vocês. Vamos lá. Questão seguinte. Tanto o protocolo HTTP quanto o protocolo HTTPS podem ser utilizados em intranets e na internet. Eu não falei que a intranet é como se fosse uma miniatura da internet? Então, na intranet eu utilizo os mesmos protocolos e serviços da internet dentro da organização. Então, se na internet eu utilizo HTTP e HTTPS, eu vou poder também utilizar esses protocolos aonde? Na minha intranet, tá? Ok, essa assertiva. Lembrando, a HTTP utiliza a porta 80 e a HTTPS a porta 443. Questão seguinte, o principal protocolo que garante o funcionamento da internet é o FTP, responsável por permitir a transferência de hipertexto e a navegação na web. Quem permite a transferência de hipertexto e a navegação na web? Digita aí para mim, ó. Quero saber se vocês já estão estudando, né, esse conteúdo. O FTP não é, tá? Então, aqui nós temos aí o HTTP, tá? TTP. E o protocolo principal da internet, né, que permite aí o funcionamento, aí a gente teria o TCP/IP. O TCP/IP, na verdade, ele é uma pilha de protocolos, sendo que os protocolos mais importantes dessa pilha são o TCP e o IP. O HTTP, ele é um dos protocolos também que fazem parte da pilha TCP/IP, tá, pessoal? Então, vamos lá. Esse conteúdo aí de redes de computadores, eu já dei essa disciplina aí no curso de ciência da computação, então eu tinha aí 6 meses para passar todo esse conteúdo. Aqui para vocês, na aula, eu vou passar os conceitos primordiais para você fazer a prova e que irão permitir que você aí acerte, né, todas as questões, tá? Eu prometo aí trazer esse conteúdo em uma linguagem bastante acessível e fácil de ser compreendida aí por vocês, tá? Então, aqui ela queria saber qual é o protocolo que permite a transferência de hipertexto. Então, aqui a gente vai usar o HTTP e não o FTP. Os protocolos de comunicação SSH e Telnet, ó, eu já falei sobre eles para vocês. Qual é o protocolo mais seguro nesse caso? É o SSH. O SSH, ele vem para substituir o Telnet, que fazia com que a senha fosse enviada aí pelos meios de comunicação de forma insegura, em texto claro, ou seja, sem criptografia. Então, os protocolos de comunicação SSH e Telnet garantem comunicação segura. Os dois garantem essa comunicação segura? Não, né? Uma vez que os dados são criptografados antes de serem enviados. Então, no Telnet não existe aí
essa criptografia, tá? Antes do envio. Então, por isso que o protocolo Telnet ele tem sido desaconselhado pelos administradores de sistemas, por questões de segurança. Uma vez que os dados trocados por uma conexão Telnet, eles são enviados em texto legível ou em texto claro, tá? Então, esse protocolo aí, como eu disse, ele vem sendo gradualmente substituído pelo SSH, que possui, então, que permite a transmissão de um conteúdo encriptado, né, antes de os dados serem enviados. Então, é errada essa assertiva. Vamos lá, para a gente poder aí, ir chegando ao finalzinho da nossa aula. Eu trouxe mais um conceito importante, que é o conceito de Deep Web. Deep Web é também conhecida como web invisível, web profunda, web oculta e assim por diante. Então, vamos lá. Deep Web é o conjunto de conteúdos da internet não acessível diretamente por sítios de busca, o que inclui, por exemplo, documentos hospedados em sítios que exigem login e senha. Então, por exemplo, se eu usar lá o Mozilla Firefox, o Google Chrome, eu não vou conseguir atingir a Deep Web, ok? A origem e a proposta original da Deep Web são legítimas, afinal, nem todo material deve ser acessado por qualquer usuário. O problema é que, longe da vigilância pública, essa enorme área secreta foi tomada pelo desregramento e está repleta de atividades ilegais. Tudo correto aqui, pessoal. Então, imagine o seguinte, a figura aí do iceberg, né? Essa figura aí que nos dá essa analogia aí para a gente poder entender o que é a Deep Web. Então, essa parte aqui de cima é conhecida como www, World Wide Web. Então, aqui eu tenho somente 4% de todo o conteúdo da web. Isso é uma estimativa, né? E esse conteúdo aqui, esses 4%, eles estão indexados e eles estão disponíveis a partir de quê? Das buscas do Google, por exemplo. Só que as buscas do Google não irão atingir o que a gente chama de Deep Web. Então, aqui embaixo eu tenho um universo digital com sites criptografados e protegidos por senhas. Ok? Então, essa rede profunda, essa parte de baixo do iceberg, ela existe por quê? Por causa de deficiências da parte de cima, né? Por causa do uso comercial excessivo da parte de cima. Então, o que acontece? Um site aqui disponibilizado na Deep Web, ele não pode ser encontrado pelos mecanismos de busca do Google, por exemplo, ok? Mas a gente não pode associar a Deep Web somente a atividades... tem pessoas que associam a Deep Web somente a atividades criminosas. Não, você não pode associar exclusivamente a isso, tá? Vamos lá, eu vi uma questão aqui recente da IBFC que eu trouxe aí para vocês. Eu achei bem legal essa questão e ela explora esse assunto também. Então, vamos lá. Sites públicos armazenados em servidores comerciais e indexados nos buscadores populares como o Google compõem a internet acessada pela grande parte dos usuários da rede de computadores. Entretanto, existe uma infraestrutura de rede e de navegação que expande essa possibilidade em algo conhecido como Deep Web. Um exemplo é a rede implementada pelo sistema Tor, ou roteador cebola, no qual os sites hospedados não serão, por exemplo, localizados pelos buscadores tradicionais. É isso que eu falei para vocês até agora. A informação da rede e o processamento dos dados durante a navegação do usuário são realizados em diversos dos nós pertencentes, em uma estrutura de acesso em camadas, e a informação é encriptada. Os sites da rede Tor são identificados pela extensão .onion em seus domínios e são acessados pelos usuários através do browser Tor, desenvolvido a partir do Firefox. Analise as afirmativas abaixo, dê valores VOF a eles. Então, vamos lá. O rastreamento dos dados de navegação de um usuário na rede Tor com o Tor Browser em sites .onion é praticamente impossível. Ok. O rastreamento
de usuários que utilizam esse browser nessa rede é praticamente impossível. Então, isso aqui é verdadeiro. Os sites HTTPS, Facebook, Core.onion e esse outro aqui, .onion, podem ser acessados por browsers como o Firefox ou o Google Chrome. Não, né? Eu tenho aqui a banca tentando fazer acesso a Deep Web, né, com navegadores tradicionais. Eu não vou conseguir. Uma rede oculta dos mecanismos tradicionais de busca e visita foi provavelmente desenvolvida para uso na pornografia e vendas de drogas. A rede oculta dos mecanismos tradicionais de busca, então, seria a Deep Web. E ela surge aí para a troca de informações sigilosas entre instituições militares e bancárias. Então, ela não foi desenvolvida para pornografia e vendas de drogas. Então, isso aqui também é falso. Se um usuário da rede Tor acessa um site normal da rede HTTP, está comprometendo a segurança dos demais usuários da rede Tor. Não existe isso. Ele não estará... não. Se o usuário da rede Tor acessa um site normal, está comprometendo a segurança. Falso, tá? Ele não está comprometendo. Então, não existe isso. Aqui invalidou essa assertiva. Então, ela também vai ser falsa. A última assertiva. A estrutura descentralizada do acesso aos sites na rede Tor e o processo de criptografia devem viabilizar a realização de buscadores de conteúdo como o Google. Ok, então verdadeiro. Então, pessoal, nós temos aí VFFV e a letra D vai ser a resposta dessa questão. É isso, pessoal. Eu espero aí que você realmente saia da sua zona de conforto, como você saiu nesse momento em que você está aqui nesse horário assistindo ao nosso webinário. Então, tenha muito foco, muita persistência. Nesse final de ano aí, a gente tem uma série de tentações, né? Os amigos, a família chamando vocês aí para as diversas festas e compromissos. Então, foco no seu objetivo, muito trabalho. Tenha paixão aí com os estudos, porque isso tudo, né, irá permitir que você tenha determinação, confiança e com todo o seu esforço você consiga atingir o seu grande objetivo, almejado aí por você. Então, foco no sonho. Qual é o seu sonho? O que vai te levar a enfrentar todas as adversidades aí que você vai percorrer nessa trajetória até a realização dessa prova, para que você não se perca nesse caminho e tenha a sua tão desejada aprovação garantida. Você pode sair no Natal, no Ano Novo, não tem problema, né? Mas não exagere e aí use aí todo o tempo que você tiver ao seu favor para os estudos. Eu tenho aqui alguns cursos com foco na Polícia Civil do Distrito Federal. Então, no ponta nós temos a turma de elite. A turma de elite, ela tem simulados, ela tem dicas, né, de todo o conteúdo necessário para você poder resolver as questões. Você tem um processo de coaching integrado que vai te fornecer as metas de estudo dia a dia até a sua prova. Tá? E nós temos aí o curso, né, que eu disponibilizei para vocês para a Polícia Civil do Distrito Federal. Tem aqui o link para todos os meus cursos. Eu disponibilizei para vocês aqui os 2 livros que eu já liberei no mercado, de questões comentadas da Fundação Carlos Chagas, na 3ª edição, e o livro de questões, 1001 questões comentadas CESP, que já se encontra aí na 2ª edição. Vocês me encontram aí pelo canal do YouTube. Inclusive, essa apresentação já vai ficar lá disponível para vocês. E o e-mail aí, patricia@desconcursos.com.br. Se você quiser aí uma consultoria, mentoria, um coaching específico para a disciplina de informática ou de tecnologia da informação, me mande uma mensagem lá que a gente pode conversar sobre isso, tá? E eu gostaria de convidá-los, então, a se inscrever no meu canal, tá? Quanto mais vocês participarem e sugerirem, né, por lá, mais aí legal vai ser, né? E eu vou saber qual é a demanda, a necessidade de vocês para os webinários futuros.
O meu Instagram é Coach Patrícia Quintão, espero vocês também. E o Twitter está aqui disponibilizado aí para vocês. É isso, pessoal. Mandem um feedback aí sobre a apresentação. Tem ainda 5 minutinhos. Deixa eu fazer aqui. Eu vou mostrar só no site aqui. Esse aqui é o meu canal do YouTube. Então, eu tenho aqui diversas aulas gratuitas que já foram liberadas para vocês. Então, aqui, ó, tem revisão CESP, tem revisão, a revisão anterior para a Polícia Civil do Distrito Federal, essa revisão do Ministério Público do Rio também pode ser utilizada aí por vocês, BRB, tá? Então, se tiver um tempinho, liga lá, comece a escutar esses webinários, porque eles serão de grande valia para todos vocês também, tá? E no site do Ponto dos Concursos, a gente tem aqui, na página principal, o link para a Polícia Civil do Distrito Federal. Aqui a gente tem a turma de elite e o curso aí da professora Patrícia. Eu já disponibilizei para vocês as aulas 0 e 1, hoje eu já libero a aula 2, né? E a gente tem aí um conteúdo bem interessante pela frente. É isso, pessoal. Mandem um feedback aí para mim, o que vocês acharam desse webinário. Esse feedback ele é de grande valia, né? Para a gente poder saber, né, o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, se eu posso continuar fazendo webinários dessa forma. Se vocês querem lives aí direcionadas para a Polícia Civil do Distrito Federal, mandem aí suas dicas e eu estarei junto aí com vocês, tá bom? Grande abraço aí e força nos estudos, né, para que você possa vencer esse desafio que se aproxima. Valeu, pessoal!